Bom, agora então nós vamos acessar a Firebase, novamente o console dela, e vamos clicar aqui em Firestore, né, desse usuário que está autenticado da lista, desse usuário que nós temos, do mesmo projeto, né, que é o projeto Todolist, e nós vamos criar aqui um banco de dados na Firestore. Nós vamos colocar ele em modo de teste, vamos avançar, né, ele vai pedir para que nós informemos o local que nós queremos gravar esse banco, nós vamos colocar na South America East 1, e vamos então, nesse momento agora, ele vai provisionar os recursos para guardar os dados deste banco de dados. Isso aqui às vezes pode demorar um pouco, mas em geral é bem rápido, né? Ele vai reservar um espaço para esse projeto, para esse banco de dados, nos servidores, no nosso caso, os servidores que a gente escolheu, que ficam aqui no Brasil, né, para serem armazenadas essas informações. Bom, uma vez que esse banco está criado, nós vamos iniciar uma coleção aqui, e eu chamarei essa coleção de tasks. É importante que a gente não esqueça disso. Vou chamar ela de tasks, e vou colocar um campo aqui, um código automático. Eu vou colocar um campo que eu vou chamar de title, e vou chamar de, deixa eu apagar isso aqui, é uma string. Esse title eu vou colocar minha atividade gravada. Eu podia colocar vários campos, vários registros, né, vários documentos guardados aqui nessa coleção. Eu tenho só um por enquanto. E agora nós já podemos fazer esse acesso diretamente de dentro do código do JavaScript, né, daquele código que nós geramos. Então, para isso, nós vamos fazer agora uma função, aqui nesse arquivo index.js, uma função para ler esses dados que estão na nuvem da Firebase. Então, nós já temos uma função para pegar o usuário. Nós vamos fazer também uma função assíncrona aqui, né? Ele vai fazer, vai ler dados da nuvem. Nós vamos pegar isso aqui como read tasks. Ele vai ler os dados que estão lá na nuvem, né? Que estão na Firebase. Para isso eu vou criar uma variável. Eu já vou criar essa variável aqui em cima. Nós vamos criar uma variável aqui que não vai ter nenhum elemento guardado, então nós vamos chamar ela de let tasks igual a vazio. E nós também precisamos acessar a Firebase, né, a Firestore. Então nós precisamos, aqui no index.html, no final, além de acessar o app, o out, eu também preciso acessar a Firestore. Então, isso aqui é importante. Tenho o app, o out e o Firestore. Uma vez que eu acessei essas informações, eu posso agora aqui também criar uma constante que vai me associar ao banco de dados. Eu podia colocar isso aqui naquele arquivo init, né? Mas para isso eu precisaria carregar essa Firestore em todos os arquivos em que eu for acessar o init. E no caso a página de login eu não precisava disso, então posso colocar só aqui para criar essa variável db apenas aqui quando eu for precisar acessar o banco de dados. Então, uma vez feito isso, uma vez que eu já sei quem é uma variável, que eu tenho uma variável, um objeto que está acessando o banco de dados na Firebase, eu agora vou então criar aqui, pegar os meus registros das minhas tarefas, né? E vou criar um await db.collection. Que coleção que eu quero acessar? A coleção tasks, que foi a que eu criei, e eu quero pegar todos os objetos. Quando eu pegar todos os objetos, eu vou pegar cada um desses objetos que estão armazenados nesse documento que eu li, né, que é os docs desse documento, porque essa função aqui vai me pegar vários dados, vai me trazer várias informações, e eu só quero a informação docs, só os documentos que estão dentro dessas tasks. Eu não quero tudo que está lá, eu só quero os documentos. Então, para cada um desses documentos, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar o meu vetor tasks que eu criei aqui, que é global também, e vou gravar uma informação nele. A informação que eu vou gravar é o ID, que vai ser meu doc.id.
e meu title, que vai ser o meu doc.data.title. Então, eu podia ter várias outras informações, né? Mas poderia ter quem é o proprietário, quem gravou aquela informação, a hora que ele gravou, se essa tarefa tal não está cumprida. Eu poderia ter outras informações gravadas. Neste momento eu quero apenas o título da tarefa, né? Que é a única informação que eu gravei até então. Uma vez que eu fiz a leitura, eu posso mandar então renderizar essas tarefas na tela. Né? Então preciso fazer uma função para renderizar essas mensagens na tela. Então vou fazer aqui uma função chamada de render tasks. E essa função render tasks, ela vai gravar aqueles elementos, aqueles LIs, para cada um daqueles LIs que estão dentro da lista. E a lista, nós chamamos ela, nós colocamos um nome nessa UL, né? Nós chamamos ela de item list. Então o que nós vamos querer é adicionar LIs dentro dessa item list que está aqui, né? Então, para isso, nós voltaremos aqui e vamos pegar essa item list. Então, vamos criar essa variável, né? Vamos criar essa variável aqui, item list, vai ser igual a um document.getElementById, e o elemento que eu quero é o item list. Depois, o que eu vou fazer é limpar, né? Eu vou limpar o HTML dela, se já tiver coisas lá dentro. Eu vou apagar isso. E depois, para cada tarefa que eu tiver dentro de tarefas, então vejam que aqui está no plural, tasks aqui no singular. Para cada uma daquelas tarefas do array que eu criei anteriormente aqui para ler, né, que eu populei aqui nessa função readTasks, para cada uma delas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo item. E esse novo item, eu vou criar um elemento do tipo LI. Então eu vou criar um LI. Eu vou colocar um atributo nesse novo item. Eu vou associar o atributo de class desse novo item. Eu vou trazer aquelas propriedades que eu tinha colocado lá. Então eu posso até copiar, né? Cada uma desses itens aqui eu quero que tenha esses elementos aqui, né? Então eu posso copiar isso e colocar aqui. Eu quero que ele seja do tipo list group, que ele seja da classe list group, item deflex e justify content between para cada um deles. Também, para cada um desses elementos, eu quero ter um botão, né? Então, para cada um eu vou colocar um filho, né? Eu vou colocar um texto antes, né? O texto dele, que eu vou colocar um document.createTextNode, e o texto que eu quero colocar é o task.title. E também, para cada item, eu vou querer adicionar um outro filho, que vai ser um botão. Então, eu vou criar uma função chamada createDelButton para essa tarefa. Essa função createDelButton eu não tenho ainda, eu já vou criá-la. Né? Mas depois que eu fizer isso tudo, eu vou ao item list, eu vou associar esse filho que eu acabei de criar, que é o new item. Então, veja, para cada tarefa, vou criar uma LI com essas classes, vou criar um botão um texto para ela e um botão associado a ela, e vou pegar essas informações todas e associar na minha lista. Então vai crescendo a lista elemento por elemento. E agora, então, eu vou criar esse botão de excluir. Como? Eu vou criar aqui uma função, dar um espaço aqui, chamada de createDelButton, que vai receber uma tarefa como parâmetro, né? E aí, então, eu vou criar um novo botão, que vai ser um document.createElement. O elemento que eu vou criar é um elemento button. Esse elemento também tem atributos, então nós podemos trazer, inclusive, os atributos lá da página que nós já criamos. Vejam que atributos que nós queremos para esse elemento, para o botão, o btn e btn primary. Então, nós podemos copiar essa informação daqui. Como nós já criamos a interface, nós já sabemos como ela vai se comportar, como nós queremos que ela se comporte, então é só trazer essas informações de lá. E nós vamos também ter que colocar um event onClick para excluir essa tarefa, mas vamos deixar isso para depois. Agora, neste momento, nós vamos apenas também dar um append child
e vamos colocar um texto aqui dentro, né? Um create text node, e vamos escrever a palavra excluir. Né? Então, temos isso, e aí criamos o botão e retornamos esse botão que nós acabamos de criar. Criamos um botão, colocamos uma classe a ele, colocamos um texto neste botão e retornamos este botão para essa função que vai chamar e associar esse botão que foi criado ao novo item da lista. Bom, agora o que eu preciso garantir é que ao carregar a página, além de buscar o usuário, eu também faça a leitura das tarefas. Vou fazer a leitura das tarefas, que por sua vez vai chamar o render tasks, né? E o render tasks chama para cada uma dos botõezinhos, para cada uma das tarefas, um botão de excluir. Vou salvar, vou voltar agora aqui então na lista que nós acabamos de criar, né, nessa atividade, e na hora que eu atualizar, ele vai buscar os dados na nuvem, ou menos deveria. Se tiver algum erro aqui, nós vamos inspecionar o código e verificar qual foi o erro que ele encontrou. Ele encontrou um erro na Firestore, dizendo que a Firestore não foi definida, né, no index.js. Então, ele está dizendo que aquela Firestore não foi definida, o elemento que nós mandamos associar não tinha sido achado. Né? Então, vamos verificar lá na página. O que eu posso ter feito é não ter colocado o nome correto lá em cima. Então, vamos voltar na primeira linha. Aqui não é Firestore, é Firebase. Então, firebase.firestore. Vamos voltar de novo no código, testar. Tá, F5. Buscou os dados aqui dentro e buscou a minha atividade aqui, já com o botão de excluir. Bom, tinha uma pequena falha no código ali, né, que não estava buscando os dados corretos, mas nós já temos agora essa informação correta aqui. Né? O que eu posso fazer, se eu mandar atualizar, é que ele mostra aquele minha atividade. Então, o que nós podemos fazer é poder apresentar ali um botão de carregando. Então, nós podemos vir aqui no código principal que está sendo gerado. Deixa eu abrir aqui o index. E aqui naquelas duas atividades que nós temos, ao invés de apresentar assim, nós podemos só colocar aqui um carregando. E aí eu posso inclusive apagar esse outro ali aqui. Eu não preciso também de botão, né? Então, é só isso. Eu nem precisava ter um display content e nenhum, só assim já é o suficiente. Agora, se eu vier atualizar essa página, né, ele vai primeiro mostrar um carregando e depois mostra os elementos que estão lá na Firebase. Próxima etapa vai ser nós fazermos a atividade de adicionar elementos na lista.